Isso é insignificante. Isso não é um imposto, gente. É claro que não é isso. As pessoas precisam, como eu sou médica e trabalhei muito tempo sempre no serviço público, eles sentem falta. E quem paga, quem está preocupado, a última vez eu não me lembro, mas é R$ 100 e poucos, era um seguro uma vez por ano. Quando a gente deixa de arrecadar, na verdade, a gente está tirando imposto dos mais de 75% dos brasileiros para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Lula mencionou que já está comendo picanha com cerveja. E quem não pode comer picanha, que coma uma verdura saudável. E não é que se admirar, já que o presidente tem um propósito de vida: taxar e aumentar os impostos do povo brasileiro. Olá, eu sou Ricardo Reman e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. O imposto em questão, que afeta os mais pobres, é o famigerado DPVAT, que está sendo discutido na CCJ do Senado Federal. E Lula tem pressa na sua aprovação. Bom, sobre esse assunto, os senadores Rogério Marinho, Plínio Valério e Carlos Coutinho criticaram fortemente essa medida do governo e refutaram os argumentos da senadora governista Zenaide. Assista ao vídeo para conferir. De um projeto que é ruim, um projeto que é extremamente equivocado do ponto de vista fiscal, né? Tem um jabuti evidente, na contramão inclusive da jurisprudência, né? Dessa casa, da comissão, do parlamento, que sempre se preocupou em evitar que houvesse contrabandos, né, de matérias estranhas, né, por ocasião das suas respectivas tramitações no plenário do Senado, da Câmara, né, porque isso desvirtua o procedimento como um todo. O DPVAT, o cidadão brasileiro que nos ouve nesse momento, né, certamente não tem uma boa lembrança em relação a um projeto, a um imposto, que quando foi instituído em 1974, eu acho que o senhor, presidente, não tinha nem nascido ainda, 1974, né? Não tinha mesmo, nasci em 77. Tá vendo? Foi um projeto que naquela época não tinha BPC, que é a prestação continuada, não tinha o SUS ainda, né? Então não tinha toda essa estrutura social que existe hoje na sociedade e que é usado para justificar um projeto que perdeu o sentido. É um projeto que é regressivo claramente, porque penaliza a população mais pobre. É um projeto que não tem paralelo no mundo como modelo, porque transfere recursos compulsoriamente, são recolhidos da população de maneira indiscriminada e compulsiva para um monopólio privado. Então, claramente o governo privilegia uma entidade, um grupo de entidades para recepcionar esse recurso em detrimento da vontade da população. E utiliza como argumento de que o SUS precisa ser financiado para isso com esses recursos extraordinários. Mais uma vez o governo recorre a aumentar impostos, a taxar a população e de forma regressiva, perversa contra as pessoas mais pobres, na contramão do discurso de um governo que se diz socialmente justo. Esse imposto, ao longo do tempo, é um imposto que, quando ele, ao longo da sua existência, ele foi caracterizado por uma série de escândalos de malversação de recursos, de desvio, de estabelecimento de monopólios, foi investigado por CPIs, com resultados que o Ministério Público aí teve que se debruçar sobre esses monopólios que foram feitos, né? Muita gente teve que se explicar em relação a esse problema. Então, nós estamos restabelecendo um projeto, um imposto ruim. Aliás, esse governo é um governo pródigo em olhar para o passado, olhar para o retrovisor, tanto no sentido de lamentar o que não está fazendo, como de ressuscitar as políticas que deram errado, né? É um governo que repete os erros. Aliás, repete com os mesmos personagens e com os mesmos métodos. E o que é pior, senador Flávio, espera resultados diferentes. E nós sabemos qual é o resultado, a história está aí para provar. Quando, em 2019, o governo do presidente Bolsonaro acabou com este malfadado imposto, existiam quase 5 bilhões de reais remanescentes, né,
que não haviam sido utilizados justamente pela baixa eficácia do imposto. Então, apenas a inércia de quase 5 ou 6 anos permitiu que os eventuais acidentados ou pessoas que precisaram desse suporte fossem atendidos por esse excesso que havia sido gerado e não havia sido utilizado, fora o que foi desviado ao longo do tempo. Então, um imposto que penaliza os mais pobres e que cobra pelo menos 4 vezes mais de um condutor de moto, de uma motocicleta, que são os mais pobres na base da pirâmide, né, dada a proporcionalidade, do que a quem tem um veículo de passeio, um carro, né? O que mostra que este governo não está interessado em fazer justiça social, de ter responsabilidade fiscal, de resolver os problemas do país. Está preocupado em, literalmente, sangrar a população brasileira, cobrando impostos de qualquer forma, para equilibrar um orçamento que está cada vez mais fragilizado em cima dessa sanha que o governo estabeleceu para tentar voltar a ter um mínimo de credibilidade com a população. O governo hoje claramente está ilhado, está preso numa bolha, não consegue ir às ruas sem ir para um ambiente controlado, né? O governo ele é mal avaliado pela população brasileira, não apenas pelos resultados do ponto de vista da economia, mas pela forma como vem se comportando, moral e eticamente. É um governo que agride valores importantes da sociedade brasileira, um governo que não respeita o parlamento brasileiro. Aí eu chamo a atenção, inclusive, de Vossa Excelência dos demais pares. Recentemente nós tivemos um episódio que é apenas uma ponta de iceberg dessa forma como o governo trata a sociedade, a democracia brasileira. Na hora em que perde aqui no parlamento, ele tangencia através do judiciário para suplantar a vontade da população que foi expressa aqui dentro do parlamento brasileiro. Um governo que não cumpre acordo, que não respeita o parlamento brasileiro, que não respeita a democracia brasileira. Então, infelizmente, mais uma ação deletéria, danosa à população brasileira desse governo, que é esse projeto do DPVAT. Esse segundo ano de governo do PT, eu não tive oportunidade de analisar a matéria, votar a matéria, o governo cortando gastos próprios. Aqui é sempre aumentando gastos, cria um mecanismo agora para arrecadar mais 15 bilhões, muda metas fiscais para 25 e 26. Eu leio que vai disponibilizar 300 milhões para o pessoal do MST comprar fazenda. Haja dinheiro, distribuindo dinheiro e querendo sempre tirar do povo cada vez mais, beirando a extorsão. Se o governo mandasse para cá, querendo arrecadar mais, a volta do DPVAT, mas dizendo sempre que vai cortar na carne alguma despesa, algum gasto excessivo, mas não, é só arrecadar. E de um povo que já está vilipendiado, do povo que já está no extremo. O povo brasileiro não tem como mais sobreviver de tanto imposto que paga. E como falou o Marinho, é um retrocesso trazer o DPVAT. Seguro obrigatório, que vai para uma espécie de consórcio, que vai administrar, que vai gerir. O governo volta a querer ser o pai da população, obrigando a uma coisa que a população não quer. Então, no dia, e rezo para que esse dia chegue, sinceramente eu rezo, Flávio, Marinho, para que a gente volte aqui, discuta aqui alguma coisa relacionada a corte de gastos. Eu não vejo cortar 1 milímetro, nem na pontinha do dedo mindinho eu não vejo esse governo querer tirar despesa. É sempre acrescentando. E o DPVAT é mais uma extorsão deste governo do PT em relação à população. É regressivo, Marinho, sim, sabe? É extorsivo, é uma volta a um passado que a gente já não quer mais. E como você fala, o DPVAT naquele tempo só tinha o DPVAT, agora não. A gente tem que fortalecer cada vez mais o SUS. Esse sim, um projeto que deu certo e que precisa continuar. Então, presidente, resumindo e antecipando, eu não posso, como representante de uma população, da população amazonense, votar a favor de volta de imposto. Imposto, taxa, contribuição, vou falar do modo genérico, é imposto. É o que tira da renda do trabalhador, da classe média, principalmente. Ah, mas são só 100 e poucos reais para quem ganha salário mínimo, senadora Zenaide.
É 10% quase do seu salário para pagar DPVAT. Imposto que foi extinguido e ninguém deu falta dele, porque o que tinha ali era maracutaia lá dentro das seguradoras, todo mundo sabe. O que tinha ali eram 5 bilhões em caixa, que não foi para a saúde, estava lá guardado. Isso vai para a conta do governo. A gente quer gerar produção, a gente quer gerar emprego. A gente vai prejudicar ainda mais a venda de veículos no Brasil. O seguro DPVAT é mais um imposto. Mais um imposto do Lula. O impostor. O Lula é o impostor. E que só sabe criar impostos. A população não aguenta. É 10% aqui do salário, é mais 5 ali, é mais 15 ali, é reforma tributária para aumentar imposto. Votamos contra. O governo não pode reclamar porque ele conseguiu aprovar, aprovou a PEC da transição, usou o seu crédito eleitoral para aprovar um arcabouço fiscal que todos nós dissemos não vai durar um ano. Em um ano vai ter que ser revisto. Olha aí o que está acontecendo. Olha a imagem para fora. O que eles estão vendo é o que a gente viu lá atrás. Isso aqui está uma zona. E só pensam em imposto. Só pensam em taxar o cidadão. Quando é que vai vir um projeto aqui de geração de emprego, de geração de riqueza, de transformação que mude a vida do brasileiro? Não para pior. É difícil sustentar isso porque ninguém aguenta mais pagar imposto e porque esse imposto não vai resolver nada e porque esse imposto vai afetar justamente o mais pobre. Olha a quantidade de carro popular. Nem mais é popular pelo preço. O carro popular hoje custa quase 150 mil reais, 70 mil, 80 mil, 90 mil. Ninguém tem esse recurso. Ainda vai pagar DPVAT. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de criar imposto, vamos trazer uma pauta positiva aqui para dentro. Eu não quero votar contra o governo. Eu voto a favor do cidadão. Não aguenta mais pagar imposto. Vocês erraram no arcabouço. Use o procedimento legislativo correto. Não dá para enfiar um jabuti para liberar 15 bilhões. Que dizem aí que é para emenda parlamentar. Faz o seguinte, eu quero saber quem faz igual. Eu dou a vocês a minha emenda, mas votem contra esse DPVAT, votem contra esse jabuti. Já devolvemos jabutis menores. Esse é um elefante, não é um jabuti. Isso é um absurdo. Isso é inconstitucional. É lógico que isso vai ser judicializado. Vamos parar com isso. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like.